elogio de Judas Macabeu. Um lugar de Matias seguiu Judas, chamando Macabeus, deram-lhe apoio todos os seus irmãos e todos os que tinham ficado ao lado de seu pai, que combatiam com entusiasmo por Israel. Ele expandiu a glória de seu povo, revestiu a couraça com um gigante, empunhou suas armas de guerra, travou combates, protegendo o acampamento com sua espada. Por suas façanhas parecia um leão, um filhote de leão, rugido sobre persa, perseguia os ímpios que rastejavam, metia fogo nos que perturbavam seu povo, escolhesse os ímpios com medo dele, e todos os malfeitores foram tomando de pânico. Por seu intermédio de salvação foi elevado o bom temor, causou desabores e muitos reis Jacó, porém, ele alegrou-se em sua façanha, e sua memória será para sempre abençoada. Ele passa a cidade de Judá, daí exterminado os injustos, afasta de Israel era a fama, chegando até os confins da terra, porque ele reuniu os que estavam parecendo vitória. Judas sobre o Polônia de Seron. Apolônio mobilizou os gentios, uma fonte contingente de Samarias, para lutar contra Israel. Informando disso, Judas saiu ao seu encontro, derrotando-o, matou muitos, caíram feridos, e sobreviventes fugiram. Apoderando-se dos seus despojos, Judas ficou com a espada de Apolônio. Daí em diante passou a lutar sempre com ela. Entretanto, Seron, os chefes do exército de Síria, soube que Judas tinha reunido em torno de si um grande número de homens fiéis, dispostos a sair para combater, e disse: vou ficar famoso, pegar prestígio no reino. Vencendo Judas e seus companheiros e desprezando a palavra do rei, veio, pois, com ele, subiu ao exército poderoso dos ímpios, ajudá-lo a tirá-lo. Foram dos filhos de Israel. Ele avançou até a subida de Bet-Horon, onde Judas foi enfrentá-lo com pouca gente à vista da multidão da vinha. Com eles disseram os homens de Judas: como podemos nós tão poucos lutar contra tamanha tão aguerrida multidão, ainda mais que estamos hoje extenuados a jejum? Respondeu Judas: não é difícil que muitos caíram nas mãos de poucos, pois não faz diferença para o céu salvar com pouco ao salvar com muitos, pois a vitória na guerra não depende do tamanho do exército, mas a força que vem do céu. Ele vem contra nós transbordando de insolência e impedida para exterminar nós, essas mulheres e nossos filhos, a levar tudo o que temos. Nós, porém, lutemos para defender nossas vidas e nossa lei. O próprio Senhor os esmagará diante de nós. Não tinha medo deles. Tendo terminado de falar, Judas tirou-se
de improviso contra os inimigos e seu exército foram esmagados. Aos homens de Judas, perseguindo-o pela descendência de Betel, Heron, até a planície, cerca de 800 inimigos apareceram e sobreviventes escaparam para a terra dos filisteus. Então Judas e seus irmãos começaram a ser terminados. Os gentios ao redor passaram a ter medo deles. Sua fama chegou até ao rei, pois todas as nações estavam com a batalha de Judas. Ao ouvir esses comentários, Atrocido ficou furioso, mandou reunir todas as forças de seu reino. Um exército poderosíssimo abriu o seu tesouro, distribuiu um ano de saldo a tropas, ordenou-lhes que ficassem de prontidão. Percebeu, porém, que as reservas de tesouro terminam, o que os tribos da região diminuíram devido, disseram a reúnas que ele mesmo provocasse, e reuniu a ele mesmo provocar nos países ao querer acabar com as leis antigas, e ficou com medo de não ter mais recursos para seus gastos. A doação, como acontecera outras vezes, doação que fazia antes com liberdade, avantajando-se os reis que havia percebido, consternado, confundante, resolveu ir até Persa para recolher os tributos daquela província, a reunir muito dinheiro. Antes, porém, deixou Lísias, membro destinado da família real, em frente dos negócios do rei, desde o rio Eufrates até a fronteira com o Egito. Encarregou também de cuidar de seu filho Etíoco até sua volta. Confirmou-lhe a metade das tropas e os elefantes, e deu-lhe instrução a respeito de tudo o que havia citado, especialmente quando habitava na Judéia, Jerusalém, devido mandaram um exército contra eles, esmagaram, destruir as forças de Israel, e que eles resgatavam da Jerusalém, apagando do lugar de lembrança deles. Devia também instalar estrangeiro com colonos todo o território devido ao país, os lotes, levando a metade das suas tropas. O rei partiu de Etíoco, a sua capital, no ano 147, depois de cruzar o rio Eufrates, começou a percorrer a província do Planalto, Geórgia, e Nicanor. Lias recolheu Ptolomeu, filho de Dormenes, além de Nicanor, Geórgia, homens poderosos entre os amigos do rei. Enviou com eles 40.000 homens e 7.000 cavaleiros para invadir o território de Judas e devastá-lo, segundo a ordem do rei. Puseram-se, pois, em marcha com todo o seu exército, e, aproximando-se, acompanharam perto de Emús, na planície. Quando os comerciantes da região souberam da notícia, muniram-se de ouro e prata em quantidade, além de correntes
e viram para o acampamento a fim de comprar os filhos de Israel com escravo ao exército de Geórgia. Havia se juntado tropas providas da Síria, da região dos estrangeiros. Judas e seus irmãos perceberam a situação, se agravaram. Exércitos estrangeiros acompanhava aos seus territórios. As ordens do rei era para que se destruíssem, se exterminassem totalmente o povo. Disse aos outros: éramos a sua ruína, e nosso povo combatemos por ele e por nosso santuário. Convocado a assembleia, descendência fica preparado para a batalha, e começaram a orar, explicando a Deus por piedade e compaixão. Jerusalém estava despovoada, com um deserto numeroso. Os filhos nela estava a saía ao seu santuário, estava coloca aos pés. Estrangeiros ocupavam a cidadela. Ali instalaram os gentios. Foi desterrado de Jacó ao prazer. Não se havia mais flauta, nem a cítara. Constatação Masfa. Os judeus reuniram-se e foram para Masfa, perto de Jerusalém, onde havia outrora um lugar de oração para Israel. Jejuaram naquele dia, vestiram planos e sacos, e cobriram cinza a cabeça, e rasgaram sua veste. Abriram o livro da lei para consultá-lo nele. Procuraram o que os pagãos perguntavam às imagens, seus ídolos. Trouxeram também o parâmetros sacerdotais, os primícias e os dízimos, e convocaram os nazireus que havia plantado ao preço de seus votos, e levaram a voz até o céu, dizendo: que fazemos de nossa gente? Para onde levamos? Teu lugar santo foi colocado aos pés, profanado. Teu sacerdote jazem ao luto da humilhação. Vê as nações coligadas contra nós para fazer nos desaparecer. Tu bem sabes que elas planejam contra nós. Com podermos exigir contra elas, se não viveres em vossa ajuda. Em seguida fizeram ressoar as trombetas, elevando a um grande clamor. Então Judas designou o chefe do povo aos combates de 1.100 e de 50 e 10.000, e disse aos que estavam construir a sua casa, que tinham casado recentemente ou havia plantado vinhas, aos que estavam com medo, que voltassem para a casa segundo o que permitia a lei. Feito isso, levanta o acampamento, se posiciona ao sul de Emmaus. Disse então Judas: preparai-vos, sede corajosos, estai prontos amanhã de manhã para lutar contra as nações que se reuniram contra nós para nos destruir, e nós ao nosso lugar santo. É melhor para nós morrer na guerra que ficar de olho à desgraça de nosso povo.
e do nosso santuário, como for vontade divina do céu, assim será.